Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Tupã registra mais uma morte por Covid e 18 casos da doença em apenas um dia. O prefeito Caiaoque confirma a infecção pelo coronavírus e já está cumprindo quarentena. Prazo prorrogado para alistamento militar termina dia 30. Tupã tem 50.967 eleitores e 53% são mulheres. Doações pelo imposto de renda destinou R$ 255 mil para 10 entidades assistenciais de Tupã. Estas e outras notícias você confere a partir de agora em mais uma edição do TV Câmara Informa. Tupã registra mais uma morte por Covid e 18 novos casos da doença em apenas um dia. Confira. A Santa Casa confirmou que uma morte registrada no início do mês foi em decorrência de coronavírus. De acordo com o hospital, a vítima, uma mulher de 80 anos, morreu no último dia 9, mas o caso não havia sido informado antes. Com o novo óbito, subiu para 35 o número de pessoas que morreram de Covid-19 desde o início da pandemia. O balanço epidemiológico divulgado nesta quarta-feira apresenta outros 4 casos suspeitos notificados e 18 novos casos da doença confirmados. Com estes números, Tupã registra até o momento 872 casos, sendo que 29 ainda estão em período de transmissão. 7 casos suspeitos ainda estão aguardando o resultado. O percentual de pacientes hospitalizados em relação aos 20 leitos destinados aos pacientes de coronavírus aumentou para 45%, com 5 pacientes de Tupã e 4 da região, 2 de Rinópolis e 2 de Bastos. A Prefeitura já realizou 7.524 exames desde o início da pandemia. Nós falamos aqui todos os dias da preocupação que a população deve ter em cuidar da própria saúde e dos seus familiares. 18 casos registrados em apenas um dia, os números continuam altos, a doença está avançando pela nossa cidade e é preciso que a população tome as medidas de segurança. Só saia de casa se for necessário, utilização de álcool em gel, também a máscara que é necessária e todos os cuidados na hora de ir aos estabelecimentos comerciais. E além disso, mais uma morte em Tupã. São 35 pessoas que perderam a vida para essa doença na nossa cidade. Então, todo cuidado, a doença não está reduzindo aqui na nossa cidade, ela está mantendo diariamente 18, 10, 15, 20 casos acontecem todos os dias em Tupã de confirmação. Então, todo cuidado, você que está aí pelas ruas, porque não é só você, é a sua família também que está em risco. Então, vamos aguardar esse momento. Existe aí uma perspectiva de que uma vacina possa chegar até o final do ano, início do próximo ano, aí nós teremos um pouco mais de tranquilidade. E ainda falando sobre a doença, o prefeito Caiaoque confirmou a infecção pelo coronavírus. Já está cumprindo quarentena. Acompanhe. Em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura informou que o prefeito de Tupã, Caiaoque, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 23. O prefeito chegou a realizar exame sorológico na segunda-feira, com resultado negativo, durante testagem em massa realizada nos funcionários da Prefeitura, após confirmação de casos positivos envolvendo 2 secretários municipais. Na testagem em massa foram realizados 119 exames, sendo 116 negativos. Os outros 3 resultados positivos foram de mais 2 secretários municipais e uma funcionária do gabinete. Na terça-feira, entretanto, o prefeito constatou perda do olfato e foi submetido a novo teste. O exame nasal confirmou positivo para coronavírus. O prefeito, que já estava em quarentena, após confirmação dos primeiros casos positivos em secretários, continuará em isolamento. Segundo a sua assessoria, ele está bem, não apresenta sintomas graves da doença e manterá as atividades de forma remota. Bom, essa semana nós tivemos a notícia de 2 secretários municipais que acabaram sendo infectados
pela Covid. E aí eles se reúnem, trabalham, vivem praticamente o dia todo junto e provavelmente outras pessoas da equipe também teriam a doença. Foi o que aconteceu com o prefeito. Ele havia feito um exame, mas não havia sido detectado e num segundo exame ele acabou confirmando a doença, já está em casa cumprindo a quarentena e novos casos devem vir. Nós tivemos aí várias convenções partidárias onde as pessoas estiveram reunidas, mesmo com todos os protocolos de segurança, em algum momento a pessoa faz uso da palavra, a pessoa acaba interagindo com outras e isso pode fazer com que a doença fique disseminada nesses locais. Então, todo cuidado. Lembrando que nesse domingo próximo agora, tem início a campanha eleitoral, ou seja, os candidatos podem ir às ruas, podem pedir votos, entregar panfletos, mas todo cuidado. Tanto para os candidatos, são 150 candidatos a vereador, os candidatos a prefeito são 5 candidatos, a prefeito e vice mais 10, além dos apoiadores, daquelas pessoas que trabalham, que vão estar pelas ruas de Tupã, divulgando seus projetos, falando das suas propostas para a cidade, é algo extremamente importante, mas a saúde está em primeiro lugar. Você que vai receber essas pessoas, tome todo o cuidado, procure um lugar arejado para que faça algum encontro, uma reunião, para que a gente tenha um período eleitoral com toda a tranquilidade. O importante é a saúde das pessoas em primeiro lugar. Por isso, todo cuidado. O prazo prorrogado para o alistamento militar termina no próximo dia 30. Acompanhe. A Junta do Serviço Militar de Tupã informou por meio de nota que os jovens que completam 18 anos em 2020 e ainda não realizaram alistamento militar obrigatório têm até o dia 30 de setembro para ficar em dia com o serviço militar. O alistamento pode ser feito online pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Caso encontre dificuldades para realizar o processo, o jovem pode procurar a Junta do Serviço Militar, a Rua Bororós, 913, ao lado do tiro de guerra. O prazo foi estendido até setembro, em razão das medidas preventivas contra o novo coronavírus. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3496-1183. Bom, o Exército Brasileiro, de forma inédita, acabou prorrogando o prazo para o alistamento militar. Devido à pandemia, a dificuldade de muitos jovens se locomoverem até os locais para realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, tiveram um prazo ampliado. No próximo dia 30, quarta-feira da próxima semana, aí termina o prazo. Então, se você completa 18 anos neste ano, procure fazer o alistamento. Entre na internet, não perca o prazo, porque você terá uma série de problemas e restrições caso você precise o ano que vem assumir um cargo público, viajar, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, é sempre bom estar com a documentação toda em dia para evitar maiores problemas. E nós vamos ver depois do intervalo. Tupã tem 50.967 eleitores e 53% desses eleitores são mulheres. As doações pelo imposto de renda destinou R$ 255 mil para 10 entidades assistenciais da cidade de Tupã. Nós voltamos já com estas e outras informações e além da previsão do tempo. Até já.